de aprendizado e de conhecimentos aqui na nossa página do Centro Espírita Irmã Catarina e também nas páginas da USE, na USE Intermunicipal de Bauru. Nós estamos hoje num dia extremamente importante, porque é o dia do encerramento do nosso ciclo de palestras do mês espírita e também do mês de aniversário do Centro Espírita Irmã Catarina. Hoje nós somos acompanhados de pessoas muito especiais. A primeira que eu vou chamar para dar boa noite é minha parceira de sempre, a Renata Fabiani. Bem-vinda e boa noite, Renata. Tá mudo, você está muda? Olá, boa noite. É uma felicidade a gente conseguir concluir o ciclo de palestras comemorativas, não é? Do nosso querido Centro Espírita Irmã Catarina e também em comemoração ao mês do Espiritismo. E demais, né, Osmar, essa noite? Essa noite vai ser demais. Vai ser demais. A gente vai encerrar realmente com chave de ouro. Exatamente. Então, vamos ter fé, que vai ser maravilhoso. Obrigado, Renata. Boa noite também e bem-vinda a Eliana. A Eliana está aqui representando a USE Intermunicipal de Bauru. Seja muito bem-vinda, Eliana. Muito obrigada, é uma alegria estar com vocês nessas comemorações tão importantes dessa casa. E a nossa estrela da noite, a convidada principal, é a Maria Helena Marcon, que nós carinhosamente chamamos de Malena. Malena, que alegria ter você com a gente. Seja muito bem-vinda e eu queria ouvir seu boa noite, por favor. Boa noite, Osmar, Renata, Eliana, a todos os companheiros que nos ouvem, os integrantes do grupo de estudos, o CID, que estarão conosco hoje, inclusive, e dizer que é uma grande alegria ter aceito o convite dos companheiros deste Centro Espírita e desta USE. Muito obrigada. Obrigado você, Mariana, por ter aceito o nosso convite de hoje. Meus amigos internautas, sejam muito bem-vindos à nossa casa virtual. Nossos amigos do CID, sejam muito bem-vindos. Eu acho que vocês vão ter uma noite maravilhosa hoje. Como eu falei no começo, outubro é um mês muito importante para todos nós, principalmente nós espíritas, porque esse mês de outubro se comemora o aniversário de nascimento de Kardec, que foi em 3 de outubro de 1804. Para nós, espíritas, né, a gente sabe que ele foi responsável pela codificação espírita e também ele é responsável por muitos dos nossos conhecimentos, da nossa evolução espiritual até agora. Então nós reiteramos nossas homenagens a Kardec. Para nós bauruenses também é um mês importante, porque nesse mês, há um ano, foi quando teve a passagem para o plano espiritual do nosso grande amigo Richard Simonetti, exatamente no dia de nascimento do Kardec, dia 3 de outubro. Então, ao Richard Simonetti, que eu sei que ele deve estar muito bem acompanhado, receba também nosso abraço saudoso e carinhoso. E por último, que nós estamos comemorando hoje, é o aniversário do Centro Espírita Irmã Catarina, que está fazendo, nesse mês de outubro, 61 anos de fundação, fundado que foi em 13 de outubro de 1959. Então nós estamos cheios de motivos para comemorar, cheios de motivos para celebrar a vida, para ficar felizes com o que temos em nossas vidas ultimamente. Apesar de todos os problemas que nós podemos dizer, das pandemias, disso, daquilo, temos a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa amizade mútua, então temos muito realmente que comemorar. E nada melhor para comemorar do que a gente iniciar com a nossa prece habitual. Você poderia me ajudar com isso, Renata? Com certeza. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo que nos ilumine nessa noite maravilhosa, onde a nossa querida palestrante preparou um assunto maravilhoso da nossa doutrina espírita, para encerrar com chave de ouro essa comemoração. Que todos os nossos amigos que estão nos ouvindo possam estar abertos para receber as mensagens, que a espiritualidade irmã traga todos os bálsamos, todos os fluidos curativos a todos e que nós possamos então estar abertos para receber essas bênçãos que a espiritualidade está sempre disponível a nos
fornecer. Que a nossa irmã seja agraciada também com muita luz e que nós possamos, então, agora estar abertos para receber todos os ensinamentos da doutrina. Que assim seja. Que assim seja. Eu queria fazer também, pessoal, um agradecimento especial para a USE de Bauru. A Eliana está aqui representando, então, no nome da USE, né, que eu espero que você receba o nosso obrigado, o nosso carinho. Essa semana que nós fizemos de palestra só foi possível graças à parceria que nós temos com vocês, né? Então, Eliana, muito obrigado por ter nos ajudado tanto nessa semana tão trabalhosa para todos nós, né? Mande no meu nome, em nome da diretoria do CI, todo o nosso abraço e agradecimento. Mas você não está aqui só para ouvir boas palavras, você está aqui para trabalhar também, você sabia? Pois é. Pois é. E o seu trabalho hoje é apresentar a nossa querida Malena. Por favor. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar juntos, né, utilizando essas comemorações do ano, né, do Serviço de Catarina, que é um caso muito importante aqui na nossa região. E também finalizando, né, o mês espírita, né, essa parceria que nós fizemos, né, com a USE Intermunicipal. E hoje eu estou aqui em nome da Nelly, que infelizmente não pôde estar conosco aqui por um contratempo pessoal, mas ela está nos acompanhando pelo celular, né? Então, que ela receba o nosso abraço também. E hoje a gente tem aqui nessa noite uma convidada especial que está lá em Curitiba. Mas como tudo na vida tem um lado positivo, né? A pandemia possibilitou que ela esteja aqui virtualmente conosco aqui em Bauru, né? Então, desde já a gente transmite os nossos agradecimentos em nome da Nelly, em nome da USE Intermunicipal de Bauru, né, por você estar conosco aqui, a Maria Helena Marcon. Então, a gente agradece por essa noite festiva conosco aqui. E aí eu vou apresentar a Maria Helena para que vocês possam conhecê-la, né, conhecer o trabalho que ela vem realizando na doutrina, no movimento espírita. A Maria Helena é vinculada ao Centro Espírita Ildefonso Correia, lá em Curitiba, desde 1972, sendo a sua presidente por 5 gestões. Ela foi membro do Conselho Deliberativo até setembro de 2019 e é membro do Departamento Doutrinário. Na Federação Espírita do Paraná, a FEP, ela iniciou em 1986 no setor de infância do Departamento de Infância e Juventude e ocupou a primeira e a segunda presidência e também a presidência da instituição. Atualmente é coordenadora da área de comunicação social espírita, sendo responsável pela Biblioteca Virtual Espírita, pelo portal da FEP, pelo jornal Mundo Espírita e pelo programa radiofônico Momento Espírita. É membro do Conselho Federativo Estadual do Departamento de Orientação ao Movimento Espírita e do Comitê para Assuntos Doutrinários da FEP. Ela tem publicado os livros Expoentes da Codificação Espírita, Personagens da Boa Nova e Cinematografia e Espiritualidade, todos eles publicados pela FEP. É organizadora do livro Lins, Neste Mundo e no Outro. Ela redigiu e organizou o livro Roteiro de Luz, Europa 2013, que foi lançado pela FEP em 2015, relatando a jornada europeia do Divaldo Pereira Franco por 27 cidades de 18 países. Também é organizadora dos livros Vida e Valores, volumes 1, 2 e 3, que apresentam a síntese do programa televisivo com esse mesmo nome e que tem como âncora o Raul Teixeira. Por fim, é responsável pela organização e revisão da obra Pérolas de um Legado, do confrade Henrique Eliseu Baldovino, lançado em dezembro de 2019. E nessa noite ela está conosco aqui em Bauru, virtualmente em Bauru, para nos brindar com a palestra O Kardec, o Embaixador dos Céus. Então, muito obrigada, Maria Helena, e eu passo a palavra para você. Queridos amigos, muito obrigada. Obrigada pelo carinho de
nosso boa noite, nossos votos de muita paz a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Jesus esteja presente em nossos lares, abençoando-os. Escolhemos para falar nesta noite, nesse encerramento da semana comemorativa de aniversário do Centro Espírita Irmã Catarina, a respeito do nosso codificador, porque o mês de outubro lhe é bastante significativo. Lembramos que ele nasceu em 3 de outubro, e no dia 9 de outubro também aconteceu algo que teve muito a ver com a sua atuação no movimento espírita, que foi o Auto de Fé de Barcelona. Então, além de todas as efemérides que o nosso Osmar citou anteriormente, que ocorreram no mês de outubro, temos a nossa grande homenagem ao codificador Allan Kardec. Lembramos que, em 2004, quando aconteceu em Paris o Congresso Espírita Internacional, o número expressivo de brasileiros que ali estava e de outros países também, no coração de Paris, ali na Sorbonne, chamou a atenção. E nos indagavam aqueles que estávamos no congresso, que entrávamos e saíamos daquele local, quem era aquele personagem. No entanto, naquele mesmo ano, em Lyon, cidade de nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, a prefeitura desencadeou uma pesquisa, propôs que estudiosos realizassem uma pesquisa para descobrir os filhos ilustres lioneses, os filhos ilustres que Lyon dera à França ou até ao mundo, e descobriram, então, que Hippolyte Léon Denisard Rivail era muito conhecido no mundo inteiro, embora com outro nome, ou seja, com o seu pseudônimo de Allan Kardec. Passaram, portanto, a uma pesquisa mais minuciosa, e isso redundou em que, na biblioteca, no segundo andar da biblioteca de Lyon, de agosto de 2004 a janeiro de 2005, estivesse ali uma exposição que enfocava o codificador e o espiritismo. Um fato bastante interessante. Concluído o congresso em 2004, que foi naturalmente em outubro, companheiros que estavam no congresso dirigiram-se a Lyon para um ato bastante significativo. Foram ali inaugurar um menhir com um medalhão que trazia exatamente a efígie do codificador, com sua data de nascimento e de desencarnação, frisando que ele era o codificador da doutrina espírita. Esse menhir foi inaugurado no meio de uma grande avenida, mais ou menos onde teria sido a casa onde nasceu Rivail. Hoje, a avenida foi alargada, realmente é uma avenida muito grande, não é a mesma rua Salle da época. Mas, então, o menhir está ali, e para essa inauguração, além de vários companheiros que participaram do congresso, estiveram presentes o Roger Terret, que era presidente, então, da União Espírita Francesa Francofônica, hoje já desencarnado, Nestor Mazotti, que era secretário-geral do Conselho Espírita Internacional na época, o Michel Chomarrat, que estava ali representando conselheiro do prefeito em Lyon, e foi um daqueles que fez a pesquisa e descobriu
realmente descobriu Rivaio Kardec. Então, a cerimônia foi uma cerimônia muito interessante, muito bonita, e o menir está ali. Quem quer que passe por aquela larga avenida, verá ali o menir. O que é um menir? Se nós lembrarmos, Rivaio teve uma reencarnação entre os celtas, e ele foi um sacerdote druida. O sacerdote entre os druidas, ele era eleito pelo povo. O povo escolhia aquele homem que melhor representasse o que nós diríamos na doutrina espírita ser um homem de bem. E Allan Kardec, então, à época era este o seu nome, foi sacerdote druida entre os celtas. Entre os celtas, quando nascia uma criança, costumava-se realmente colocar um menir. É uma pedra que não é polida, é uma pedra sem nenhum polimento, e ali se colocava o nome da criança, estabelecendo a data do seu nascimento. Isso é importante de nós registrarmos, para nós verificarmos essa homenagem que foi feita, o mundo espírita para o codificador, colocando ali o menir onde ele nasceu, em Lyon. No entanto, algo que chama a atenção é que, quando já codificador da doutrina espírita, respondendo a um ataque que lhe fora feito por um que era um detrator do espiritismo, dizendo que o conhecera em Lyon, que ele não era uma pessoa boa, pelo contrário, uma pessoa de má vida, ele começa respondendo, dizendo assim: nunca morei em Lyon. Isso chama a atenção, porque ele nasceu em Lyon, como nunca morou em Lyon? Então, importante que nós nos detenhamos numa pesquisa. Por exemplo, os pais de Hippolyte Léon Denis Rivaio se chamavam Jean-Baptiste Antoine Rivaio e sua mãe, Jean-Louise Diamel. Quando se casaram, ela tinha 19 anos e ele 34, mas moravam em Bourg-en-Bresse, portanto, uma outra cidade. Casaram-se no ano de 1793. O pai de Jean-Louise, isto é, chamava-se Benoît Marie Diamel. A jovem tinha apenas 19 anos. Casou-se, como dissemos, mas naquele mesmo ano, em outubro, o seu pai foi preso durante a revolução que acontecia no departamento de Ain. E, pasmem, no ano seguinte, em 16 de março, ele foi guilhotinado. Este foi um grande baque para Jean-Louis Diamel. Ainda no mesmo ano de casamento do jovem casal, o marido, isto é, o pai, o que viria a ser o pai de Rivaio, foi preso também. Ele era militar e ele foi preso. Ficou preso de fevereiro de 94 a março de 94. O que também, então, vejamos, estamos situados em Bourg-en-Bresse. Não se fala de Lyon, e ninguém mora em Lyon. Um outro detalhe da vida do codificador, que poucos possivelmente sabemos, é que ele teve 2 irmãos. E aí, nós nos perguntamos, como nunca ouvimos falar dos seus irmãos? Por que não? Vejamos, portanto, por quê. Mais ou menos 3 anos depois do casamento, eles tiveram o primeiro filho. Era um menino. Nasceu no dia 27 de outubro de 1796. E chamava-se Auguste Claude Joseph François. 3 anos depois, tiveram uma menina, que se chamava
Marie-Françoise Charlotte Heloise. Muito bem, por que nunca ouvimos falar desses irmãos de Rivaio? Por uma questão muito simples. Marie morreu com apenas 2 anos de idade, isto é, em 1801. E no ano seguinte, em 1802, morreu o que seria o irmão mais velho, Auguste François. Ele tinha 6 anos de idade. Em 1804, que é o ano de nascimento de Rivaio, os pais continuam morando em Bourg-en-Bresse. Mas a jovem Jean-Louise, isto é, a mãe de Rivaio, ela engravida. E deve ter tido algum problema de saúde, ou porque já perdera 2 filhos em idade tenra, estava tendo para com essa gravidez maiores cuidados. Ela foi para uma estação de águas em Lyon. Por isso, é ali que nasce Hippolyte Léon Denisard Rivaio. De acordo? Nunca morei em Lyon. Ele nasceu apenas ali, porque sua mãe foi ali para um tratamento. Outro detalhe, que também é possível que poucos de nós saibamos, porque quando nós estamos na doutrina espírita trabalhando, muitas vezes, como trabalhadores, nós ficamos um pouco desanimados frente a tantas dificuldades que nos acontecem. E até, às vezes, numa invigilância, dizemos assim, mas por que eu sofro tanto? Por que tenho tantas dificuldades se sou um trabalhador? Vejamos a família de Rivaio e o próprio Rivaio. Aos 3 anos de idade, isto é, em 1807, seu pai foi para a Espanha, uma campanha do governo, como dissemos, ele era militar, foi chamado para esta campanha e nunca mais foi visto pela família. Ele simplesmente desapareceu. Foi dado, portanto, como desaparecido. Dessa forma, Rivaio, que nascera em 3 de outubro de 1804, será criado pela mãe e pela avó. Lembremos que a avó é viúva, porque o marido fora guilhotinado lá no próprio ano, naquele ano de casamento da filha. Então, eram as 2 viúvas, porque a mãe de Rivaio, o marido nunca mais voltou, dado como desaparecido, não se sabe se morreu ou o que foi que aconteceu. Era como se fosse uma viúva. A avó, portanto, de Rivaio, que se chamava Charlotte Bochart, era uma mulher de posses. E por isso se acredita que foi ela que conseguiu que o menino fosse para um instituto de Yverdun, o Instituto de Pestalozzi em Yverdun, na Suíça. Ela tinha os recursos para isso. E por que é que decidiram mandar o menino estudar na Suíça? Porque a França passava por um período muito complicado na educação. Aliás, um período que o próprio Rivaio, depois, quando se tornar institutor, professor, continuará a sofrer. Quem ditava as normas do que se deveria estudar e como deveria ser estudado era a igreja. O pensamento, no entanto, daquela família era um pensamento mais liberal, e por isso eles mandam o menino para estudar no Instituto Pestalozzi. O Instituto Pestalozzi, o castelo, ficava rodeado por uma floresta, e próximo também havia um lago piscoso, isso é, havia peixes no lago. As crianças
tinham certas liberdades. Por exemplo, nunca era trancada a porta do castelo, mas havia muita disciplina, e a disciplina era obedecida. O dia começava normalmente lá pelas 6 da manhã. Havia exercícios físicos, o café da manhã, aula, e também havia muitos passeios ao ar livre, mas esses passeios objetivavam sempre os estudos. Narram os biógrafos de Rivaio que ele era um daqueles que, quase todos os dias, adentrava a floresta para buscar as espécies ou os espécimes que ele desejava para seus estudos de botânica. É ali, em Yverdun, que Rivaio, menino, tem o seu primeiro grande contato com a morte. Possivelmente vocês dirão, mas o avô já não morrera? Morrera, quando ele não nascera ainda. Seu pai desaparecera, ele não tivera um contato direto com a morte. Mas ali, no castelo de Yverdun, a esposa de Pestalozzi, que era, na verdade, uma grande mãe, especialmente para os meninos de fala francesa, porque o professor Pestalozzi não falava o francês. Ela era a grande mãe de todos aqueles meninos, ela desencarna. Foi colocado o esquife numa grande sala e todos os meninos foram ali se despedir dela. Como dissemos, em Yverdun havia uma certa liberdade, com disciplina. Por exemplo, normalmente o dia era concluído em torno das 8 horas da noite. E quem quisesse poderia ir dormir, quem não quisesse não precisava ir dormir. Poderia se recolher a hora que quisesse, desde que usasse aquelas horas estudando. E nós imaginamos, então, como o nosso menino Rivaio deve ter treinado ali as madrugadas de estudo, o que ele depois, como codificador, utilizará muito dessas horas, assim, de estudo madrugada fora. Nós não sabemos exatamente quando Rivaio saiu de Yverdun, mas o que se sabe é que em 1824 ele estava em Paris. Por quê? Porque ali, neste ano, ele lança o seu primeiro livro didático e ele assina como discípulo de Jean-Henri Pestalozzi. Então, em 1824, aos 20 anos, ele estava lançando um livro didático, estava em Paris. E já no ano seguinte, em 1825, nós o encontramos como institutor, isto é, professor no instituto. E ele tinha uma escola de primeiro grau, que ficava na rua Richer, número 9. Enquanto tudo isso ia acontecendo com o jovem Rivaio, uma outra jovem, Amélie Gabrielle Boudet, também tinha toda uma ascensão dentro da linha de institutora. Em princípio, ela não tinha nos seus planos casar-se. Desejava estudar e estudar muito. Vamos lembrar que ela publicou 3 livros, um deles era sobre desenho, e onde ela estabelecia como deveria ser o desenho. Que não eram aquelas linhas obrigatórias, retas, como se ensinava habitualmente na escola de então. Ela dá uma outra concepção para o desenho. Esse livro foi de tal forma importante que ele foi recomendado pelo ministro da Educação para as escolas públicas francesas. Mas aí, ela era também uma institutora, ou seja, uma professora no Instituto de Educação. Seus pais
investiram na sua educação. E quando ela se tornou professora, eles vieram de sua cidade para Paris, ficaram ali num apartamento que ficava próximo ao local onde ela lecionava, tudo para facilitar a jovem Amélie Gabrielle Boudet. Onde Amélie e Rivaio se encontraram? Não sabemos com certeza, mas como a gente lê lá em Obras Póstumas, que o codificador frequentava o teatro, é bem possível que eles tenham se encontrado assistindo a uma peça teatral. Que tal? Ele em um lugar, ela no outro. Quem sabe cruzaram os olhares e se encontraram. O que se sabe é que Rivaio pede à sua mãe que escreva ao pai de Amélie. Nessa época, ela já não tinha mais a mãe que havia desencarnado. Ela morava somente com o pai em Paris. Então, a mãe de Rivaio escreve ao pai de Amélie pedindo autorização para que seu filho possa namorar a sua filha. Vejam, parece os tempos de hoje, né? E conseguindo a autorização do pai de Amélie, Rivaio escreve a sua primeira carta para a namorada. É uma carta muito especial, onde ele fala da sua afeição e ele dá todos os detalhes do seu nome, quando nasceu, onde mora, para dizer-lhe se seu pai quiser tomar mais alguma informação ao meu respeito. E pasmem, foi amor à primeira vista, porque nessa primeira carta, ele já a pede em casamento. E diz que gostaria muito que pudesse ouvir um sim. Em síntese, é isso que ele diz naquela primeira carta de um namorado à sua namorada. Diz mais que seu tio e sua mãe se sentirão muito felizes em recebê-la em seu lar, porque eles casarão em 1832. Nessa época, Rivaio, ele ainda estava vinculado a um regimento, e embora estivesse em Paris sob licença, para se casar ele precisa de uma licença especial do regimento. E também precisou de uma licença especial de sua mãe. Como ele tinha pai desaparecido, sua mãe precisou dar autorização para que ele se casasse, embora ele não fosse de menor idade e muito menos a jovem também não era de menor idade. Mas eram os costumes e as exigências da época. Para esse casamento, Rivaio contou com a presença da mãe e do tio, e a Amélie só tinha a presença do pai. Como vemos, então, foi uma cerimônia bastante simples, íntima, o casal com os mais íntimos da família, somente. E eles foram morar, então, onde morava Rivaio, na Rue de Sèvres, com a mãe e o tio de Rivaio, conforme vimos. Rivaio sempre foi afeiçoado ao estudo, à instrução, a sua grande preocupação. Vemos que mais tarde ele escreverá que a educação foi o grande objetivo da sua vida. Primeiro livro didático aos 20 anos, e agora ali ele, deixando aquela escola de primeiro grau, ele abre o Instituto Rivaio, que infelizmente não terá muita duração, porque ele pedira ou se servira de uns valores emprestados que lhe são exigidos quase de imediato, ele precisa liquidar tudo para devolver os valores que pediu emprestados, paga todas
as exigências, as dívidas, e o que lhe sobra, ele aplica. Faz uma aplicação com um amigo. Pelo relato, nós imaginamos que deveria ser algo semelhante, talvez, ao que hoje nós temos como bolsa de valores. No entanto, eles perderam tudo. O casal perdeu tudo, e é então que nós vemos na biografia de Rivaio que ele irá trabalhar fazendo a contabilidade de 2 empresas, 2 firmas, e também fazendo traduções de livros de outros idiomas para o francês, porque o nosso Rivaio falava vários idiomas. Mesmo nesse período de intensa atividade para reaver a sua condição própria, nós vamos encontrar o casal dando aulas gratuitas em sua casa à noite. Amélie preparava o que seriam apostilas, preparava as aulas, e Rivaio e ela, à noite, ofereciam essas aulas. Eram aulas gratuitas, e nós imaginamos pela descrição, porque eram aulas preparatórias para as pessoas que desejassem, para os jovens que desejassem um curso superior. Nós diríamos, então, que seriam os nossos cursinhos, com a diferença de que eram aulas gratuitas, eram para aqueles que não podiam pagar o curso preparatório. E como um detalhe, Amélie é uma mulher que nós conhecemos muito pouco da sua grandeza. Não foi somente a esposa do professor Rivaio, que o atendeu, que o auxiliou em toda a sua tarefa de educação e depois na tarefa doutrinária espírita. Mas ela era também, além de pintora, miniaturista, ter sido institutora, ou diríamos professora, nós também vamos reconhecê-la ou conhecê-la como uma administradora. Seu pai lhe deixou 32 imóveis para que ela administrasse. Por que não deixou para o seu irmão? Com certeza porque ou ele não tinha a habilidade ou não tinha a responsabilidade que ela, Amélie, tinha. Muito bem. Enquanto tudo isso está acontecendo em Paris, nós vamos nos transferir um pouco para uma outra localidade. Lá para próximo das Ilhas Maurício, existe uma ilha que se chama Ilha de Réunion. Ali vivia uma família, pai, mãe e 2 meninas. Família Baudin. Eles realizavam, porque as meninas e a esposa, isto é, a mãe, possuíam mediunidade, realizavam periodicamente, constantemente, reuniões mediúnicas. Lembremos que estamos no ano de 1853, não existe doutrina espírita no mundo. Mas a mediunidade exuberante está espocando no mundo todo. Lembram-se? Naquele 31 de março de 1848, quando existe a profecia de que haveria de chegar o dia que a grande invasão se daria em todo o mundo e ninguém poderia deter. Era a invasão espiritual, a mediunidade espocando em todos os quadrantes do nosso globo. Então, aí na Ilha de Réunion, a família fazia as reuniões mediúnicas, dada as faculdades mediúnicas das meninas e da mãe. Tudo era anotado em cadernos. E ali manifestava-se, entre outros, um espírito que se disse chamar Zéfiro, brisa.
era um espírito familiar. Quando lemos no livro dos Espíritos sobre a questão da ordem dos espíritos, e lá nas questões que falam dos espíritos familiares, os espíritos simpáticos, nós vamos ver que são espíritos bons, mas não de alta superioridade. Zéfiro era um espírito que, de vez em quando, ele gostava de brincar. Por isso, quando um dia ele diz: está perto o dia de vocês reencontrarem em Paris seu antigo chefe e amigo chamado Allan Kardec, o senhor Bodin simplesmente anotou isto na ata da reunião daquela noite, num daqueles cadernos, mas achou que era uma brincadeira daquele espírito. Ele não iria a Paris. Por que iria a Paris? Ele era alguém que cultivava aí na ilha de Réunion cana e café. Por que ele abandonaria tudo aquilo para ir a Paris? No entanto, quando ele menos espera, uma ordem vem do governo de Paris, do governo da França. O governo da França chama todos os grandes cultivadores para a França de cana e de café para Paris. Qual o objetivo? Estava despontando, então, um país aqui da América do Sul, chamado Brasil, como um grande produtor e exportador de café e de açúcar. Então, o governo de França chamou todos os seus agricultores que estivessem em outras bandas para juntos estabelecerem em Paris uma estratégia, um planejamento, a fim de que a França não ficasse para trás nesse cômputo das exportações. Por isso, o senhor Bodin irá a Paris. E, naturalmente, dada a distância, e dado que ele não saberia quanto tempo precisaria ficar na França, ele leva consigo as filhas e a esposa, a família Bodin, em Paris. Agora nós estamos no ano de 1854. E todos aqueles que estudamos a vida de Rivail, vamos lembrar que ele tinha um amigo chamado Fortier. E esse amigo Fortier, ele chega um dia e lhe diz que as mesas, não somente elas se movem quando magnetizadas, mas também elas respondem a perguntas. Isso leva Rivail a dizer que ele achava que aquilo era uma conversa ou uma história que se contava para as crianças quando se punha para dormir. Depois virá Carlotti, um italiano, que falará tanto a respeito das mesas que dançam, que escrevem, que respondem perguntas, que deixa ainda Rivail mais cético ainda. Só acreditarei se me provarem que a mesa tem nervos para sentir e um cérebro para pensar. Essa foi a sua resposta. Carlotti, no entanto, lhe diz assim: um dia o Senhor será dos nossos. E como Rivail sempre foi um homem de bom senso, ele não diz que não. Ele não diz nada. Então, o senhor Patier insiste para que Rivail vá a uma sessão. E ele irá a uma sessão, primeiramente em casa da senhora Roger, onde ele irá conhecer a senhora Pleinmaison, e ali ele irá para as reuniões em casa da senhora Pleinmaison. E é ali, então,
em casa da senhora Pleine-Maison que ele vai conhecer a família Bodin. Se o senhor Bodin imaginou que agora a profecia iria se cumprir, não. Ele estava conhecendo um homem chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Somente isso. Portanto, a tal da profecia continuava lá, num cantinho, bem desconsiderada, digamos assim. Mas desde o primeiro momento que o senhor Rivail, ele observa o fenômeno das mesas, ele se dá conta das perguntas tolas que são feitas pelos que estão assistindo e as respostas, consequentemente, tolas, quanto das perguntas essencialmente profundas, inteligentes e respostas igualmente inteligentes e profundas, ele começa a estudar o fenômeno. O senhor Bodin convidará a Rivail para que comece a participar das reuniões semanais que ele continuava a ter em sua casa ali em Paris, onde continuavam a ser médiuns sua esposa, suas 2 meninas adolescentes. Será o senhor Bodin que dará a Rivail 50 cadernos com as anotações de todas aquelas reuniões, aquelas atas feitas desde lá da ilha de Reunião. O codificador irá examinar tudo isso e a cada reunião que ele voltar, ele apresentará perguntas inteligentes. Começará o seu grande trabalho que, a 30 de abril de 1856, ele descobrirá, através da senhorita Jafé, o espírito que vem e lhe diz que ele tinha a missão. Posteriormente, ele buscará a ratificação da realidade desta missão com o espírito Hahnemann, que realmente dirá que é verdade. E que ele tinha realmente a missão de codificar, de apresentar esta nova doutrina ao mundo. E os espíritos foram, assim, muito prudentes e sem deixar ilusões a Rivail do que é que ele encontraria na sequência. Não lhe disseram que ele ficaria famoso, pelo contrário, disseram que ele enfrentaria calúnias, que amigos e que o cumprimentassem pela frente o apunhalariam pelas costas, que ele sofreria muitas calúnias, que não lhe bastaria publicar 1, 2, 3 ou 10 livros, mas que ele deveria expor a sua figura. E aí, então, ele começa o trabalho hercúleo para, no dia 18 de abril de 1857, dar nascimento à doutrina espírita com a publicação de O Livro dos Espíritos. Este primeiro livro, que tinha somente 501 questões. Antes de publicá-lo, o Espírito de Verdade diz que será necessário que ele seja totalmente revisado. E será revisado, então, praticamente a sós, não em reuniões públicas, o codificador com a senhorita Jafé. Publicado o livro, ele será apresentado no Palais Royal, Galerie d'Orléans. Vejamos que Rivail tinha a ideia de que era preciso mostrar ao mundo. Portanto, ele não vai numa livrariazinha qualquer, ele vai numa livraria onde as pessoas passam, onde há uma grande vitrine, e o livro é exposto ali, naquele sábado de primavera, sobre um veludo vermelho, o Livro dos Espíritos. Mais do que isso, ele contratará um estafeta, hoje nós diríamos um motoboy,
para que vá levar gratuitamente volumes de O Livro dos Espíritos para os jornalistas de Paris. E por isso, depois, nos grandes jornais, haverão as críticas, favoráveis e desfavoráveis. Outro detalhe, ele foi muito ousado. Vejamos que ele estava apresentando ao mundo uma doutrina que não existia. E com um nome que ninguém conhecia, porque é só então que ele vai assumir o nome de Allan Kardec. Portanto, se Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu no dia 3 de outubro de 1804, Allan Kardec só nasceu no dia 18 de abril de 1857. Ele toma esse nome, que é o nome que o Espírito lhe diz, que o conhecera em vida anterior, nas Gálias, como sacerdote druida, com este nome. Agora sim é que o senhor Bodin deve ter atentado para a profecia de Zéfiro. O chefe de antes, agora eles voltavam a se reencontrar. Eram amigos do ontem que tornavam a se reencontrar para o grande objetivo. Rivail, ou melhor, Allan Kardec agora, ele também é bastante ousado. Ele publica 1.200 volumes. Uma doutrina nova. Ninguém conhecia. E ele também estava se lançando, porque o professor Rivail era bastante conhecido pelas suas obras didáticas. Mas Allan Kardec ninguém conhecia. No entanto, ele faz isso, 1.200 volumes, mostrando ali o grande comunicador e essa apresentação que ele faz num lugar onde muitas pessoas passam, para o maior número de pessoas verem, se servindo dos jornalistas, ele se serviu do que tinha à época. Se tivesse as mídias, as redes sociais, teria sido delas que teria se servido também, com certeza. Publicado, então, o Livro dos Espíritos. Em 1858, ele já no mês de janeiro, publicará a Revista Espírita. É outro grande feito de Kardec, porque ele se preocupa em ter algo que todo mês chegue para as pessoas, fale da doutrina, apresente a doutrina, e será o grande canal de comunicação com o mundo. Então, esse é o nosso grande codificador, Allan Kardec, uma visão grandiosa, nada pequeno. Ainda em abril do mesmo ano, ele fundará o que nós consideramos o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o que devemos louvar no codificador é o seu trabalho hercúleo e a sua coragem, porque houve, no início de 1858, em janeiro, um atentado à vida do imperador. Um italiano que se exilara espontaneamente na França, ele faz um atentado contra o imperador. Ele não é exitoso no seu atentado, mas ele é preso e, pasmem, ele é guilhotinado em Paris. Então, 1858, acabara no ano anterior de nascer a doutrina espírita. Em janeiro, começara a Revista Espírita. E agora, em fevereiro de 1858, a guilhotina funciona em Paris. E estabelece-se ali
o que se chamou de Lei de Segurança Nacional, que durará até 1870. Portanto, Allan Kardec trabalhará todos os 14 anos da codificação, da solidificação, as suas viagens, tudo sob o tacão desta Lei de Segurança Nacional, que era extremamente rígida, para com as pessoas que eventualmente fizessem comentários desairosos, desagradáveis ao governo. E isto era punido com o exílio, com prisão e com o exílio. Reuniões públicas com mais de 20 pessoas, somente se autorizadas pela autoridade policial. E ali estava o codificador querendo abrir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A burocracia era muito grande. A papelada demorava meses e meses, mas ele teve o auxílio do general X, que era amigo do pai daquela jovem Hermance de Faux, uma jovem médium que conhece o codificador no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Nessa época, ao conhecer o codificador, ela já tinha publicado um livro, que era A Vida de Joana d'Arc, ditado por ela mesma, e ela estava para publicar o outro, que era A Vida de São Luís, o Rei Luís, também ditada por ele mesmo. Vejamos, portanto, o nosso codificador, como trabalhou em questões bem adversas, ou melhor, em situações bem adversas, para todo esse período da codificação espírita, da solidificação de uma doutrina nova. Ele desencarnará no dia 31 de março de 1869. Dizem que de um aneurisma, ele estava de mudança, ele estava para sair do seu pequeno apartamento para morar lá na vila Seguir, para onde ele já andava muitas vezes, mas agora transferindo a residência totalmente. Então, o seu apartamento estava todo desarrumado, digamos assim, havia caixas, e imagina-se que ele deve ter feito bastante esforço para todo esse processo da mudança, o que talvez tenha desencadeado, então, o rompimento do aneurisma. Ele estava sozinho em casa quando aconteceu, ou seja, Amélie não estava presente, ela saíra, estava a criada da casa somente. Ela é que, vendo o codificador cair ao chão, ela irá pedir que se chame de imediato o senhor Delane, que era o mais próximo dali, amigo pessoal de Rivaio de Kardec. Desencarnando, então, em 31 de março de 1869, os seus restos mortais foram sepultados no cemitério de Montmartre. Depois da sua desencarnação, é que Amélie Gabrielle Boudet, desejando prestar uma grande homenagem e mostrando como ela era essa pessoa, como ele, com a visão de mundo, desejando prestar a homenagem ao codificador, ela, então, inicia uma campanha para se colocar o dolmen no cemitério do Père Lachaise. Dolmen são pedras igualmente não polidas e situadas de forma a que possam ali acolher o corpo de quem desencarnou
Então, nós temos o menir para quem reencarna, lá em Lyon, e temos o outro símbolo celta, o dolmen, no Père Lachaise. Essa campanha durou, teve apoio de muitos companheiros espíritas, e no ano de 1870, ou seja, um ano depois da morte do codificador, é que os restos mortais são transferidos do cemitério de Montmartre para o Père Lachaise, onde se encontram até hoje. Ali está o dolmen. Depois, quando desencarna Amélie Gabrielle Boudet, também os seus restos mortais serão colocados ali, e é um dos túmulos, diríamos, mais visitados do cemitério Père Lachaise, onde estão grandes personalidades ali, ou melhor dizendo, os corpos de grandes personalidades ali sepultados. Este é o nosso codificador. Poderíamos falar ainda do homem apaixonado. Amava profundamente a sua Amélie. Um homem bom, porque o encontramos em várias oportunidades. Por exemplo, quando ele vai fazer uma das viagens, das viagens doutrinárias, e lhe dizem que vão fazer um banquete, e ele diz, não faça um banquete, porque o banquete impedirá que algumas pessoas, porque é preciso que paguem naturalmente, não possam estar comigo. E eu desejo apertar a mão de todos os trabalhadores. E então, por causa disto, em vez de lhe darem o banquete, quando ele for à cidade, inaugurarão um berço, isto é, mais uma vaga no berçário da cidade, em nome disso. Era um homem dado ao bem. A sua biógrafa, ou melhor diríamos, teve uma entrevistadora, a inglesa Anna Blackwell. Ela foi a primeira tradutora das obras do codificador para o inglês. Ela fez uma entrevista com ele, e na obra História do Espiritualismo, nós vamos encontrar ali um capítulo dedicado ao codificador. E Anna Blackwell, ela nos dá o retrato físico dele, descrevendo-o, dizendo que inclusive ele parecia mais um alemão do que um francês, e descreve também o seu caráter. Um homem extraordinário e que, com certeza, nós ainda estamos bastante longe de entender-lhe a grandiosidade. Este é o espírito que nós homenageamos neste mês, particularmente nesta noite, unindo-nos todos os que estamos nesta live, para que ele receba, onde quer que se encontre, a nossa profunda gratidão pelo legado que nos deixou. Essa doutrina espetacular que é sol em nossas vidas, por todo o seu grande trabalho, por tudo que ele fez e representa para todos nós, os espíritas. Agradecemos o convite dos nossos amigos e encerramos aqui com votos de muita paz a nossa fala nesta noite. Obrigada. Sensacional. Muito obrigado, viu? Eu acho que eu posso falar por todos quando eu digo que foi realmente sensacional. Malena, acho que todos nós conhecemos um pouquinho da história do Allan Kardec, mas eu te confesso que eu nunca vi essa história narrada dessa forma. Eu consegui ter hoje informações que eu não havia tido ainda sobre a vida de Kardec. Inclusive, desculpe eu fazer essa provocação, mas todos nós falamos muito da intelectualidade de Kardec. E você
no finalzinho da palestra, você fala também sobre a bondade de Kardec, coisa que a gente quase nunca fala. Interessante esse ponto, viu? Sim, ele era um homem muito bom. Existem várias referências. Quando ele estava, por exemplo, Ai, agora escapou-me o nome, mas ele recolheu-se como se fosse a um retiro para trabalhar no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Foi uma exigência dos espíritos que ele ficasse longe de Paris, longe da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ali, enquanto ele está ali, desencarna uma pessoa que era membro da sociedade. Mas Amélie lhe escreve de Paris dizendo que eles estavam com dificuldades. E ele diz a ela que faça uma doação de determinado número de francos lá, que ela sabia onde estava, que ela fizesse aquela doação para que a viúva pudesse fazer o enterro e atender às primeiras necessidades. Era um homem bom. E, assim, muito agradecido nas cartas que ele escreve a Amélie, quando ele está nesse retiro, ele se refere às senhoras que o recebem, que o convidam para jantar, a bondade delas. É um homem extraordinário. Então, ele não só falava, ele também fazia, né? Com certeza. Que interessante. Eu peço desculpas a Eliana e a Renata, porque eu comecei a falar sem dar a vez a vocês primeiro, né? Helena, você quer comentar alguma coisa? Imagina. Eu gostaria só de agradecer a Maria Helena, que foi muito feliz na sua exposição, com um tema muito oportuno, porque realmente nós estamos vivendo num momento que eu acho que nós devemos, né, realmente olhar Kardec não só como o codificador, mas reconhecer também este grande homem, né, e que você destacou muito bem na sua exposição, o grande homem que foi Kardec, né, que dedicou os seus últimos anos de vida para nos trazer esses conhecimentos todos, né, sobre a espiritualidade. Então, ele merece realmente todas as nossas referências, né, de todos os estudos. E nós agradecemos muito, em nome da Intermunicipal de Bauru, da USE Intermunicipal de Bauru, por você estar conosco aqui, virtualmente em Bauru. Muito obrigada, Maria Helena. Osmar, onde você encontrou a dona Maria Helena? Encontrei através da Eliana e da Nelly, que são amigas nossas, que recomendaram a Maria Helena. E ela agora, a Malena agora, está perdida, não está, Renata? Eu acredito que sim. Vai ser convidada muitas vezes, viu? Eu fiquei encantada de ouvir, é como se eu estivesse assistindo um filme de Kardec, mas com detalhes, que o filme, com uma sutileza, ela fala com uma leveza. Olha, maravilhoso, foi maravilhosa essa palestra, tinha que fechar mesmo com chave de ouro, contando sobre o codificador, e dessa maneira com que ela contou, eu ficaria mais 2 horas ouvindo. Você não ficaria? Olha, tem muita. Eu acho que ela só contou pedaço da história, viu? Deve ter muito mais para dizer. Mas você vai convidá-la para mais, né? Sim, certamente. Mais? Certamente. Com certeza. Muito obrigada. Malena, um de nossos alunos, ou foi aluna? Espera aí. Foi um dos alunos. Um dos nossos alunos lembrou uma amiga nossa chamada Umara. Umara é uma palestrante muito conhecida aqui na nossa região. Ela também ministra aulas nos nossos cursos. E ela chama o Kardec muito carinhosamente de Kardecão. Ela fala assim, o meu Kardecão. E os alunos aqui estão escrevendo aqui. Agora eu entendo porque ela chama de Kardecão, porque realmente é uma pessoa que merece todo o nosso carinho, não é verdade? Com certeza, com certeza. É um espírito que nós não imaginamos. Ele tem toda uma trajetória muito antes de chegar a ser o codificador. Um grande trabalho através dos tempos, junto a Jesus, um trabalhador dele desde a primeira hora.
Pois é, a gente, infelizmente, né, ou felizmente, talvez, a gente não tem condições de saber qual foi a trajetória reencarnatória dele, né? Como a gente não sabe a nossa também, obviamente. Mas certamente, se a gente tivesse essa oportunidade, a gente teria, talvez, outras grandes biografias para estudar. Com certeza. Não é? Bom, Malena, Renata, Eliana, muito obrigado por todas vocês estarem conosco. Nós estamos chegando ao fim. Não só ao fim da nossa sessão de hoje, como também ao fim da nossa semana do ciclo de palestras referente ao Kardec e também ao aniversário do CEIC. Nós, como a Renata disse, nós não poderíamos ser fechados de forma melhor do que com a palestra da Malena. De tudo que a gente está falando, se esse realmente é o mês espírita, é o mês de Kardec, essa palestra veio realmente coroar, fechar com chave de ouro a nossa palestra, nossa semana. Malena, um comentário só. Você fez outra afirmação aí que eu quero lhe dar razão. Eu pessoalmente estive no túmulo de Kardec e fui visitar o cemitério. Então a gente vê grandes nomes da história, né, da história mundial, porque a França durante muito tempo foi uma potência mundial. A gente vê grandes nomes da história totalmente esquecidos naquele cemitério. Túmulos quebrados, arrasados. O único túmulo com flores, bem cuidadinho, é o do nosso querido Kardec, né? Então, veja bem, num país que não é considerado espírita, isso é um fato a ser levado em conta, você não acha? Com certeza. Vamos lembrar que esse dolmen sofreu, anos atrás, um ataque à bomba, né? Foi explodida ali uma bomba, mas foi tudo reconstruído, né? Então a gente se pergunta o porquê da bomba ali, né? Mas é assim, existem ali pessoas que cuidam praticamente, quase que diariamente, das flores, porque todos os que vão levam flores, mas as flores secas são retiradas quase que diariamente. Olha que bacana. Por pessoas que cuidam espontaneamente ali do dolmen. São senhoras que já são bastante idosas. Nós esperamos que quando elas desencarnem, alguém assuma essa tarefa, porque realmente ele vive sempre florido, bem arrumadinho, né? Sempre muito bem cuidado. O ombro de Kardec, que ali tem o busto dele. Bem, eu não conseguirei ler todos os comentários que foram feitos aqui no nosso Facebook, né? Então eu peço a vocês três que mais tarde entrem, por favor, no nosso Facebook e leiam os comentários, principalmente a Maria Helena, que tem alguns comentários extremamente simpáticos da sua palestra. Eu fico muito feliz com isso. Assim como eu estou feliz também por termos chegado ao final desse ciclo de palestras. Eliana, no nome da presidência do Centro Espírita de Irmã Catarina, dos nossos diretores, leve o nosso abraço, nosso reconhecimento pessoal para a USA Intermunicipal de Bauru. A nossa parceria sempre tem frutificado bem, espero que continue sempre assim. Muito obrigado a você, muito obrigado a Nelly, muito obrigado a todos. Renata, a sua presença sempre faz diferença. Obrigado, minha amiga. Eu sei quanto você está cansada hoje e eu reconheço que fez diferença realmente. Muito obrigado. Maria Helena, eu não sei mais o que eu posso falar para você para demonstrar minha gratidão. Só tem uma palavra: obrigado. E eu gostaria então de que a gente encerrasse a nossa noite maravilhosa com a sua prece, Mariana, pode ser? Com certeza. Oremos então. Prece é sempre esse momento em que a nossa alma se dirige ao superior, rogando as bênçãos. Nesta noite, em que evocamos especialmente o nosso codificador, a nossa súplica ao Senhor da vida é para que as bênçãos sejam a Ele dirigidas. Onde quer que se encontre, possa receber as bênçãos dos céus e também possa receber as flores dos nossos corações, agradecidos pelo que Ele fez, pelo que nos legou, pelo que nos deixou escrito, pelos exemplos igualmente, por sua vida de dignidade, de amor, de desprendimento,
de trabalho, de perseverança, de coragem, porque precisou de muita coragem para esse trabalho ante as situações que envolviam a França naquela época. Amado Jesus, abençoa o nosso codificador, abençoa igualmente os lares, todos aqueles representados pelos que estamos envolvidos agora, constituindo como se fôssemos um grande centro espírita, independente de onde nos situemos. Concede-nos, Senhor, da tua paz. Permite que a saúde, o equilíbrio mental estejam conosco. Por fim, abraça-nos, celeste amigo, e despede-nos na tua paz, envolvendo em bênçãos especiais a todos os trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Irmã Catarina, e permite que ele prossiga por muitas décadas a represar as bênçãos desta noite e de tantos outros momentos. Fica conosco, celeste amigo, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos. E para encerrar, eu quero mandar meu abraço especial para todos os internautas que nos acompanham, desejando a eles que tenham tido uma ótima noite, como nós temos certeza que nós tivemos, que seja um ótimo fim de semana, fiquem com a paz e com o amor de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.